Hi everybody, how are you guys? E aí pessoal, tudo bem? O phrasal verb hold up é um phrasal verb muito versátil no inglês. Ele pode assumir significados diferentes a depender do contexto que ele vai ser usado. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 4 dos principais significados de hold up. São significados que são muito usados no dia a dia e que você precisa conhecê-los. Então, vamos conferir. O primeiro significado de hold up que nós vamos ver é um significado literal, ok? A preposição up tem a ver com a ideia de para cima, de movimento para cima. E o verbo hold significa segurar, significa manter alguma coisa. Então, quando a gente fala hold up, isso significa erga algo e segure alguma coisa ao alto ou no alto. O sentido é erga e segure, erga e sustente. Então, pessoal, esse é o significado literal de hold up. Erguer algo e segurar e manter alguma coisa acima ou no alto. Deixa eu pegar um objeto aqui para demonstrar para vocês esse uso literal, esse significado literal de hold up. Por exemplo, se eu pegar um livro e fizer essa ação aqui, como eu posso descrever essa ação em inglês? Eu posso dizer I'm holding up a book. Quer dizer, eu estou segurando um livro. Mas o sentido de hold up, o sentido de segurar nessa frase não é simplesmente segurar. É erguer alguma coisa e manter essa coisa acima ou no alto, ok? Então esse é o significado literal de hold up. É erguer um objeto e manter esse objeto acima ou no alto. Então vamos ver alguns exemplos com hold up nesse significado. Se alguém disser assim, She held up her hand in class to answer the question. She held up her hand in class to answer the question. Quer dizer, ela ergueu a mão durante a aula para responder a pergunta. Ou então um outro exemplo. The flag was held up during the ceremony. The flag was held up during the ceremony. A bandeira foi erguida durante a cerimônia. The flag was held up. A bandeira foi erguida. E aqui, pessoal, notem que o phrasal verb hold up está sendo usado no passado. Held é o passado do verbo to hold. Então é por isso que no exemplo ficou held up, ok? They held up the signs at the protest. They held up the signs at the protest. Quer dizer, eles ergueram, eles levantaram, eles seguraram no alto as placas durante o protesto. They held up the signs. The teacher holds up a picture to help explain. The teacher holds up a picture to help explain. O professor segura a imagem ao alto para poder explicar. E mais um exemplo. He held up his hand to ask a question. Ele levantou a mão dele para fazer uma pergunta. He held up his hand. Então, pessoal, esse é o significado literal de hold up. É segurar algo no alto, é sustentar algo acima, ou no ar, ou no alto. Agora, estendendo um pouco esse significado literal de hold up, a gente chega em outros significados desse phrasal verb. E aqui não são mais significados propriamente literais, ok? Mas são significados mais figurativos. O hold up pode ser usado para falar de atrasos. De atrasos em situações cotidianas, como atraso no trânsito, atraso em planos. Então, nesse sentido, hold up vai significar atrasar ou causar atraso em algo ou alguém. Então, veja alguns exemplos com hold up, significando causar atraso ou atrasar algo ou alguém. Vamos pensar em algumas situações aqui. Vamos imaginar que você havia programado para ir fazer um passeio no parque. Mas aí veio uma chuva e acabou atrasando seus planos de ir para o parque. E aí, devido a essa situação, você pode dizer em inglês: The rain held up my plans to go to the park.
The rain held up my plans to go to the park. Ou seja, a chuva atrasou os meus planos de ir para o parque. The rain held up. A chuva atrasou. The rain held up my plans to go to the park. Ou então, imagine que há uma obra em uma estrada. E essa obra está deixando o trânsito muito lento, causando um atraso nesse trânsito. Você pode descrever isso em inglês usando esse significado de hold up, o significado de atrasar, de causar atraso. Então, por exemplo, essa situação poderia ficar assim: The construction is holding up traffic on the road. The construction is holding up traffic on the road. Quer dizer, a obra está atrasando o trânsito na estrada. The construction is holding up traffic. Ok? Ou então imagine uma situação onde alguém fala, por exemplo, que muita chuva ou muitos ventos, enfim, o mau tempo pode causar atraso nos voos de um aeroporto. E aí essa pessoa poderia falar assim em inglês: Bad weather can hold up flights at the airport. Bad weather can hold up flights at the airport. Quer dizer, um tempo ruim pode atrasar os voos no aeroporto. E mais um exemplo, pessoal. Imagine que você esteja contando alguma coisa para alguém, mas essa pessoa já estava de saída porque ela tem um compromisso importante marcado. Aí você pode dizer para ela: I don't want to hold you up, so I won't be long. I don't want to hold you up, so I won't be long. Quer dizer, eu não quero te atrasar, então eu não vou demorar. Não se preocupe que eu não vou estender muito o que eu quero te contar, porque I don't want to hold you up. Eu não quero te segurar, eu não quero causar atraso, eu não quero te atrasar. Um outro significado de hold up que eu quero falar com vocês tem a ver com a resistência ou a durabilidade de algo, ou também com a resistência de algo apesar de dificuldades, ok? Então, por exemplo, se você quiser dizer que uma roupa ou, por exemplo, um tênis, vamos pegar o exemplo de um tênis. Se você quiser dizer que o seu tênis está durando, você pode dizer em inglês: My tennis shoes is holding up. Quer dizer, o meu tênis está resistindo. Apesar do uso ou do tempo que eu tenho o meu tênis, ele está resistindo. My tennis shoes is holding up. Então, nesse sentido, pessoal, de resistência, de durabilidade, o hold up, nesse contexto, vai significar resistir. Veja um outro exemplo. Por exemplo, se alguém disser: The old bridge has been holding up over the years. The old bridge has been holding up over the years. Quer dizer, a ponte velha tem resistido ao longo dos anos. The old bridge has been holding up over the years. Tem resistido ao longo dos anos. Ou se você quiser que algo tenha resistido, apesar de situações difíceis, apesar de dificuldades, você também pode usar o hold up para descrever isso. Então, veja exemplos. Se alguém disser assim: The city is holding up over difficult times. The city is holding up over difficult times. Quer dizer, a cidade está resistindo frente a épocas difíceis. The city is holding up. A cidade está resistindo. Ou então, se alguém disser: In spite of the storm, the old tree held up. In spite of the storm, the old tree held up. Quer dizer, apesar da tempestade, a árvore velha resistiu. The old tree held up. Então, pessoal, nesses exemplos, o hold up significa resistir. E ele pode ser usado para falar de algo, por exemplo, um objeto que resiste à ação do tempo, que resiste ao desgaste. Isso tem a ver com durabilidade. Ou então, para falar de algo que resiste frente a uma situação difícil, frente a dificuldades. O último significado de hold up que nós vamos ver está relacionado à ideia de sustentação de algo. Hold up pode significar sustentar ou apoiar algo. Por exemplo, uma parede ou uma coluna, ou qualquer estrutura que esteja suportando ou sustentando alguma coisa.
Pilastras sustentando uma ponte, colunas sustentando um teto, vigas sustentando um telhado. Enfim, nesse sentido, o hold up é o phrasal verb que pode ser usado para descrever essa situação, para descrever isso. E aqui ele vai significar sustentar ou apoiar algo, ok? Então vamos ver alguns exemplos com hold up nesse significado. Por exemplo, se alguém disser assim: The walls hold up the ceiling. The walls hold up the ceiling. Quer dizer, as paredes sustentam o teto. The walls hold up. Elas sustentam. The strong pillars hold up the roof of the house. The strong pillars hold up the roof of the house. As pilastras fortes apoiam, sustentam o telhado da casa. She used a stick to hold up the tent. She used a stick to hold up the tent. Quer dizer, ela usou um pedaço de pau, um bastão, para sustentar a barraca, para segurar a barraca, para apoiar a barraca. E mais um exemplo, pessoal. The frame holds up a picture on the wall. The frame holds up a picture on the wall. Quer dizer, a moldura sustenta a imagem na parede. Holds up the picture. The frame holds up the picture. A moldura sustenta a imagem, ok? Holds up. Nesse último exemplo, pessoal, o hold está levando um S aí no final, né? Porque se trata de um exemplo onde o sujeito, que no caso é the frame, está na terceira pessoa do singular e a frase está sendo usada no presente, ok? Toda vez que você tem uma frase no presente com o sujeito na terceira pessoa do singular, o verbo principal dessa frase vai conter um S no final. Então, esses foram os 4 significados de hold up que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Hold up é um phrasal verb bem versátil no inglês e ele pode ter vários significados. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula com o hold up. Se foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you next time!